alagoense, né, de uma geração que pegou muitas coisas boas, sendo saudosista ou não, mas tem muitas lembranças assim que vale a pena lembrar e dar o prazer e o orgulho de dizer que sou de Alagoinha, sou alagoense, por ter pego essa geração com tradições e etc, coisas que vale a pena você lembrar e vai levar para o resto da vida. Eu comecei nos palcos cantando no show de calouros, né, publicamente, na barraca da festa, que, como eu falava de tradição, exatamente isso, era uma das tradições que tinha, que era muito boa, e foi lá que comecei só cantando, e depois foi quando comecei a aprender a tocar violão, aí daí veio todo o resto da história. Na música, quando eu comecei a aprender, né, o pessoal não gostava muito de ensinar. Lógico que teve alguns que ensinaram, senão eu não teria aprendido. Mas era uma cultura um tanto atrasada com o pessoal da época que tocavam, porque havia entre eles, os que já sabiam, uma história de que se ensinasse o outro passaria na frente, então era melhor não ensinar, e se ensinava mais bem resumidamente, para que quem estivesse aprendendo depois não passasse a tocar mais do que aqueles que já tocavam. Eu acho que nos instrumentos, no começo, foi uma da maior dificuldade. Muito embora essa dificuldade, por outro lado, foi o que mais incentivou, né? Porque como tinha dificuldade em alguém que ensinasse, daí eu comecei a correr atrás. Então, correndo atrás, terminei aprendendo de uma forma talvez diferente, porque quando a gente se esforça, quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente aprende, acho que da melhor maneira possível. E também me ajudou, porque depois que eu já tocava, eu comecei a quebrar isso. Eu comecei a ensinar todo mundo. Na rua Frejão, meus amigos, todo mundo tocava. Quem não soubesse tocar, mas pelo menos um pedacinho de uma música sabia. Eu fazia questão de ensinar para quebrar essa história de que vai aprender e vai saber mais do que eu. Não queria saber disso. E como foi bom, porque eu mesmo na adolescência, mesmo eu adolescente, parecia que eu já tinha maturidade, parecia que eu já entendia das coisas, porque a melhor forma de você aprender é você ensinar. Então não sei se seria uma resposta para dar a esses amigos meus, que também não faziam isso por maldade, que também é porque eles entendiam que era daquela forma, que se ensinasse os outros iam passar na frente deles. Não era nem maldade, mas estava errado. E como foi bom que eu passei adiante disso, tanto é que depois eu me tornei até professor de música e etc. Alagoinha, por ser uma cidade, vamos dizer, pacata, né? Uma cidade simples, de um povo simples, aí isso também já faz com que a gente também seja simples, também a gente seja, muito embora sonhe alto, queira coisas boas, coisas altas, mas a gente tem um pouquinho mais o pé no chão. Não sei nem se isso é bom ou se é ruim, não sei. Mas eu acho que termina a gente sendo simples, tal como a cidade é. E estamos num período assim tão difícil, né? Falando do hoje, que é a pandemia, tudo isso que a gente está passando.
E hoje eu estava conversando com um amigo meu que veio de São Paulo e esse amigo dizia: rapaz, isso não é de Deus não. Aí eu dizia para ele: lógico que não é de Deus, né? Porque Deus é vida, vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Porém, né, Deus permite que as coisas aconteçam. E no meu olhar, embora não seja Deus que mandou, né, mas Ele está permitindo, porque também disso tem como a gente tirar coisas boas. A minha visão é essa. Eu vou até mostrar para vocês um poema que eu fiz. É um pedacinho de música e depois um poema sobre um sonho que eu tive na Arca de Noé. O mundo estava para se acabar. Um povo todinho sem rumo, que nessa linha torta Deus escreva em prumo. Que nessa linha torta Deus escreva em prumo. Eu sonhei o mundo acabando e eu entrando na nova Arca de Noé. Para representar os humanos foi eu e uma mulher. Cada animalzinho com sua animalzinha, pendurado em minha roupa até um inseto vinha. Ele e sua companheira. Era mais um casal formando a fileira. Por sermos animais diferentes, não precisava de roupa. Eu fui tirando a minha, a mulher tirando a outra, e ao tirar minhas vestes, o inseto caiu e gritou bem alto, que todo mundo viu. Eu caí aqui, espera que eu também quero ir. Aproveitar a carona para representar os coronas. Representar quem? O vírus corona, minha raça. Meu amigo, nessa hora foi um ribuliço. E Noé se agoniou. O elefante se escondeu detrás de uma formiga. A bichinha se assustou que deu dor de barriga. O peixe sentiu frio que tremeu. O mar se agitou. A preguiça correu. A lesma acelerou. A galinha deu uma mordida na raposa que ela não entendeu. Aqui tá tudo doido. Quem te morde sou eu. Antes que Noé desistisse da viagem, eu chamei os coronas na camaradagem. Demos a carona a vocês, agora vão ter que cooperar. Conta aí pra Noé a verdade, qual é? Por que vão viajar? E eles felizes, é que vamos descansar. A nossa missão foi cumprida já. Consertamos as horas e os tempos. Mais que dias, semanas e meses. Os gestos, palavras, afazeres, dizeres, quereres, prazeres, eres e mais eres. Para quem esperava no fim dos tempos, um cabeludo, um religioso, um sabe-tudo, viemos diferentes. Perdão, profetas, perdão, irmandades, perdão, obreiros, perdão, majestades. Não enganamos ninguém e nem fizemos milagres. Sei que reviramos o mundo ao avesso, mas esse mundo tá prontinho para um recomeço. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Um povo todinho sem rumo, que nessa linha torta Deus escreva em prumo. Que nessa linha torta Deus escreva em prumo.